nesta manhã? Qual é o desejo que deve brotar no nosso coração? O que a palavra de Deus nos pede? E o programa Alegria de Viver é uma palavra de incentivo para a gente começar o dia. É uma palavra de Deus que nos coloca a enfrentar todas as intempéries, todas as dificuldades do dia de hoje. O que nos diz a palavra de Deus aqui? Vamos lá, é que eu faço várias coisas ao mesmo tempo aqui. Estou no computador, no celular e com a palavra aberta aqui. Olha só. É Romanos capítulo 14, versículo 8 que nós vamos levar hoje. É o que nós temos que mentalizar. É o que nós temos que tomar essa palavra para viver o máximo que nós pudermos no dia de hoje. Você vai fazer isso. Essa é a disposição do dia de hoje. Romanos capítulo 14, versículo 8 nos diz o seguinte: se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. O que isso diz a você, ouvinte da Rádio Aliança? Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Viver para o Senhor significa ter Deus como sentido da nossa própria existência. É isso. É o sentido da nossa existência. Nos alimentando-se da vida que vem do Espírito Santo. É isso. Nós queremos nos alimentar de tudo, da vida do Espírito Santo 100%. Por isso, pense bem, se você saiu de casa hoje já com desejo de fazer algo errado, não faça. De cometer um pecado, não cometa. Ou mesmo que ao longo desse dia, peça perdão a Deus. Você fez alguma coisa que não queria fazer, peça perdão. Nós vivermos para o Senhor é alimentarmos de tudo que vem do Espírito Santo. Nossa vida agora, a nossa vida, o dia de hoje, o dia do dia 23, toda a nossa vida gira em função de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Faça essa disposição, reze, comprometa-se com o Senhor. Minha vida no dia de hoje vai girar em função de Deus, para a glória de Deus. Todas as relações, os olhares, as conversas, o meu trato com as pessoas. Gente, é um exercício constante para nos descentralizarmos de nós mesmos e nos centralizarmos em Jesus. Vou mais adiante, em Romanos capítulo 14, versículo 9. Vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou para o Senhor dos mortos e dos vivos. Então, quem assim aceita viver, colhe já nesta vida os frutos da alegria e da esperança. É isso aí. Porque a própria vida de Jesus torna-se viva naqueles que aceitam a vida do Senhor, na sua vida. São os frutos da alegria e da esperança. Já que somos do Senhor, vivamos. Portanto, para o Senhor. Já que somos de Cristo, como nos diz a palavra de Romanos, vivamos para o Senhor. E este é o nosso programa Alegria de Viver, que inicia nessa manhã, às 7h37. A temperatura agora aqui na rádio, vamos lá, vamos aqui, temperatura 15 graus no dia de hoje, e hoje vai dar uma esquentadinha, né? Mais do que ontem. Ontem a temperatura máxima foi 18, se eu não me engano. A temperatura agora é 15 graus e a máxima será de 26 graus aqui em Porto Alegre, máximas de 26 graus. Agora em Porto Alegre, Viamão, Gravataí, 15 graus.
Novo Hamburgo 14, Caxias do Sul 13, Gramado 12. E a minha querida e amada São José dos Ausentes, que eu nunca estive lá, mas tenho uma vontade de ir só porque lá faz bastante frio, 11 graus em São José dos Ausentes. Pelotas 16, Uruguaiana 15, Santana do Livramento 14 graus nesta quarta-feira de manhã. E algumas notícias aqui do nosso site da Rádio Aliança, né? Você entra lá no alianca.fm.br, mas tem uma aqui que eu fiquei de uma grande felicidade. Bispos da Polônia pedem que São João Paulo II seja doutor da Igreja. Olha só, né? O Papa São João Paulo II, né? A festa foi ontem, foi pedido para os bispos, né? O presidente da Conferência Episcopal, Dom Stanislau, pediu ao Papa Francisco que São João Paulo II seja proclamado doutor da Igreja e padroeiro da Europa. Foi o pedido realizado ontem, terça-feira, no dia 22 de outubro, no dia da festa de São João Paulo II, no qual recebeu o apoio de diversos bispos. É isso aí, então, quem sabe o Papa João Paulo II já aí em breve será proclamado doutor da Igreja. Um bom dia para toda a galera do nosso estudo bíblico que está acompanhando. Quero mandar um abraço para o Ayrton Sebastiani, um grande abraço, só alegria, Deus abençoe meu irmão Marcelo, alegria de viver. É isso aí, Ayrton, um bom dia, Deus te abençoe. Quero mandar um abraço também para Daiane Gamba, é isso aí, diz que está sempre ligada no programa Alegria de Viver. A Fabiola também, né? Diz que vai ouvir hoje pela primeira vez o programa Alegria. Fabiola Rodrigues, um grande abraço. Deus abençoe. Rosa Maria, bom dia, Marcelo. Sempre te ouço na Rádio Aliança todos os dias, enquanto faço almoço. Começa a fazer o almoço cedo. A Rosa Maria, hein? É isso aí, um grande abraço. Deus te abençoe. A todos os irmãos. Nelly Bueno, um bom dia, ela manda para nós aqui, que está escutando a Rádio Aliança. Um bom dia também, vamos lá então, para Marina, um bom dia, Deus seja louvado, Fabiano, Assis Francisco, Yara Pontim de Sapucaia, Beatriz Pontim, bom dia, Marcelo, bom dia, Rádio Aliança. Comecei com um terço e aí sigo, né, lá da paróquia Coração de Jesus. Bom dia, abençoado dia para a família MCJ da paróquia Sagrado Coração de Novo Hamburgo, Regiane de Viamão e toda a galera que está ligada, que está mandando mensagens para nós. A Renê, bom dia, Renê Gilberto, um abraço, ligadaço aqui no programa Alegria de Viver. 7h42, nós vamos ao bloco musical, vamos de música e já voltamos. Você está sintonizado na FM 106, Rádio Aliança, 7h46, estamos ao vivo no Facebook da Rádio Aliança. Um abraço a toda essa galera que tá ligadaça. Você entra aí no Face da Rádio Aliança e acompanha tudo que passa aqui dentro. Bom dia a todas as pessoas que estão ligadas nesta quarta-feira de manhã. Bom dia, programa muito bom. Nos manda aqui a Marta. Bom dia, Marta. Rodrigo Maciel, MCJ de Cachoeirinha, ligada no programa Alegria de Viver. Joeci de Novo Hamburgo. É isso aí, galera. Todo mundo. Estamos falando sobre o grande valor que temos e aonde? Onde é que a nossa vida está centrada? A primeira decisão que toma qualquer viajante é escolher o quê? O seu destino.
Depois de saber para onde vai, é que nós podemos decidir os meios de transportes que nós usaremos na viagem. Se é, bom, eu vou andar 2 quadras, eu vou a pé. Bom, eu vou daqui para São Leopoldo, eu vou de carro, ou de trem, ou de ônibus. Bom, eu vou daqui a Fortaleza. Bom, tem que ir provavelmente de avião, né? Então, o que acontece? O homem prudente procede pelo mesmo insubstituível método para planejar a sua vida, como nós devemos viver, porque a vida aqui também é uma viagem. A nossa vida também ela é passageira. Ela também é passageira. Então, o homem que orienta conscientemente as suas ações de tal jeito que possa, como? Salvar a sua vida. Na nossa vida, onde é que nós queremos chegar? Tem gente que não se importa com nada, que acha que a vida vai acabar e pronto. Não vai ter nada após a nossa morte. A pessoa faz o quê? Vive de qualquer jeito, ó. Não tá nem aí. Faz tudo que dá na telha. Na minha época de guri, a gente dizia, deu na telha. Deu na telha, deu na cabeça, né? Faz tudo que dá na telha. Não tá. Agora, quando nós vemos que a nossa vida é uma viagem em que após a nossa vida nós queremos o céu, nós queremos viver a eternidade com Deus, e nós sabemos que a nossa vida é um local que após a nossa morte haverá 2 possibilidades. Ou o inferno é uma delas, né? Nós podemos ir para o inferno, que nos diz a doutrina católica, nós vamos para o inferno, podemos ir para o inferno. Ou nós vamos para o céu. Ou o purgatório, mas quem vai para o purgatório vai para o céu. Então, nós temos que, o cristão, o católico consciente, ele age na sua vida para alcançar a salvação, a sua salvação. Nós temos como uma meta a eternidade com Deus. Aqui lembro de um personagem aí, que diz que há pessoas que consideram a vida como uma história contada por um idiota. Ele diz, há pessoas que consideram a vida como uma história contada por um idiota, né? Que não faz sentido nenhum, sem significado algum. Mas este personagem, ele é de uma peça de Shakespeare. Ele chegou a essa conclusão, ele despertou esse sentido da vida quando, através da sua vida desregrada, ele começou a temer o juízo após a vida. Ele começou a temer o juízo após a vida. Então, queridos irmãos, nós temos que levar a nossa vida de acordo, não com a sua fé, porque eu vou dizer assim com a sua fé e cada um tem uma fé diferente em algo. Não. Nós temos que levar a nossa vida, nós temos que descobrir aquilo que é a verdade. Aquilo que é a verdade. A verdade que está nos evangelhos. A verdade que é proclamada pela sagrada doutrina da igreja. A verdade que há salvação e que há condenação após a nossa morte. Numa verdadeira meta de vida, nós temos que contar primeiro com a natureza do homem. O homem, por que nós dizemos isso? Porque o homem tem as suas faculdades, a sua natureza, as suas faculdades que distingue dos animais. Por exemplo, a inteligência. O que é inteligência? Qual é o primeiro ato da inteligência do ser humano? A minha e a sua. Nós queremos conhecer a verdade. Por isso que nós devemos evangelizar, por isso que nós queremos conhecer a verdade. É o primeiro ato da inteligência. Conhecer a verdade.
Então nós temos que dar o evangelho às pessoas, porque elas querem conhecer a verdade. Esse é o primeiro ato. O outro é a vontade. Qual é a vontade que cada ser humano tem de abraçar o bem? Nós sabemos que a verdade perfeita e o bem perfeito só em Deus nós podemos encontrar. A completa satisfação da nossa natureza é, portanto, impossível de nós encontrarmos longe de Deus. Só é possível a verdadeira felicidade diante de Deus, que brota do íntimo da própria alma num encontro divino com Deus. O homem, o ser humano que tem a Deus como fim, conhece a verdade e a paz que o mundo não pode dar e nem destruir. Por isso que tantas coisas, por exemplo, que o nosso grupo de estudo bíblico dá muito certo. Porque através do contato com a palavra de Deus, se conhece a verdade. Se faz uma experiência com Deus. E ali acontece, hoje o nosso grupo são 143 pessoas, se eu não me engano. Hoje, pessoas que não estavam acostumadas a ler a Bíblia diariamente, ou pelo menos não tinham uma organização de temas. E nós estamos fazendo isso, né, através do WhatsApp, participando, o nosso grupo, e aquele estudo bíblico, aqueles 30 minutos diários estão dando sentido à vida das pessoas. 7h54, 9997-5400 é o WhatsApp da Rádio Aliança. Marcão, tira a mão do nariz aí, Marcão. Aperta no play e coloca a música, Marcão. Rádio Aliança 106.3, que espalha o amor de Deus pelo ar. Andréa Hoffman, um beijo, Deus te abençoe. Luzia, um bom dia. Maria da Graça de Viamão, Leandro Schneider. É isso aí. Alexandre, bom dia, Deus abençoe. Hoje, 7h59, hoje, quarta-feira, é dia do comentário do promotor de justiça aqui na Rádio Aliança, Manuel Guimarães. Bom dia, Manuel. Bom dia, Raga. Bom dia, ouvintes da Rádio Aliança FM, do programa Alegria de Viver, a paz de Jesus. Que bênção estarmos juntos. Que alegria na semana passada, a canonização de Santa Irmã Dulce dos Pobres, Santa Brasileira, cujo transbordar do amor a Deus gerou amor ao próximo e santificação do próximo e trabalho pelo próximo, especialmente pelos mais pobres. Que grande exemplo para nós brasileiros, que momento maravilhoso, grande momento da semana passada, com certeza. Semana passada também nós tivemos uma outra grande notícia. A atriz Gal Gadot, que fez o papel de Mulher Maravilha nos cinemas, ela mais do que vai atuar, vai fazer o papel, ela montou uma produtora e vai produzir um filme. O primeiro filme dessa produtora vai ser de uma heroína católica verdadeira na Segunda Guerra Mundial, uma enfermeira chamada Irena Sandler, que trabalhava no gueto de Varsóvia salvando judeus, retirando judeus de lá, especialmente crianças. Então fazia carregamentos, pegava caixotes e tal, e levava especialmente crianças judias para fora, colocava em instituições católicas, colocava em casas de família que escondiam para proteger dos nazistas essas crianças judias. Que baita notícia para nós. A cultura católica andando é uma notícia muito importante. Mas, infelizmente, em sentido contrário, a notícia que eu mais queria comentar da semana passada foi de uma juíza que proibiu a prefeitura da cidade de Aparecida, em São Paulo, de montar uma grande estátua em honra a Nossa Senhora,
né, mostrando sua relação com o Brasil, né, padroeira do Brasil. E porque essa decisão ela tem uma índole profundamente laicista, do erro do laicismo, que é o de crer que o Estado, por ser laico, por não ter por não impor nenhuma religião, ele deva impedir as manifestações religiosas do povo e, às vezes, até promover como que o ateísmo. Claro que a decisão não se baseou nisso expressamente. O mote dela é que não se poderia gastar dinheiro público com símbolos religiosos em lugares públicos. Ora, faltou dizer, inclusive o prefeito defendeu um pouco o ponto de vista católico, mas nós podíamos recordar o seguinte: escuta, o nome da cidade de Aparecida se deve a quê? Por acaso é alguma ateia, nada contra os ateus, mas se deve por acaso a uma ateia que fez alguma coisa lá? Não! Se deve à aparição da imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. No rio, aos pescadores, o corpo e a cabeça, acompanhado de uma pesca milagrosa, que gerou uma devoção a essa imagem e girou a cidade. A cidade não existiria sem Nossa Senhora Aparecida. Por isso que ela tem esse nome. E qual é a fonte de renda, de economia da cidade de Aparecida, senão o turismo? O santuário nacional imenso que lá está posto, que todos os anos os peregrinos que vão até lá, os milhões de peregrinos ao longo de cada ano que vão até lá, superam em centenas, em milhares de vezes o número de residentes da população local dessa cidade. E é desse turismo religioso que a cidade vive. Nesse sentido, que sentido faz proibir a prefeitura, o município, de montar uma estátua de Nossa Senhora? Só mesmo essa ideologia do laicismo que propõe um corte radical, uma separação radical entre o Estado, o espaço público, a sociedade, né, impondo que as pessoas só se possam manifestar religiosamente na seara privada, o que é um grande erro. Aliás, o Papa Bento XVI, hoje Papa Emérito, quando ele discursou, dentre vários momentos que nós tivemos a condenação formal do laicismo, quando ele discursou aos bispos brasileiros em 28 de outubro de 2010, ele dizia isso. Ele dizia o seguinte: queria recordar que a presença de símbolos religiosos na vida pública é ao mesmo tempo lembrança da transcendência do homem e garantia do seu respeito, do respeito do próprio ser humano. Tem um valor particular no caso do Brasil, em que a religião católica é parte integral da história. E aí ele lembra a imagem do Cristo Redentor. Bom, é a nossa história, é a verdade do Brasil. O Brasil nasceu do cristianismo. Não se pode... promover o ateísmo, essa proibição. Não caímos nesse erro, não nos deixamos enganar. Um abração, Raga. Valeu, Manuel. Grande abraço. Deus te abençoe. 8h05. Vou me despedindo. Salmo 123. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Bom dia, Deus abençoe. Até amanhã às 7h30. Tchau.